Giro Metropolitano para você no ar, nas plataformas do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação e também na sua Rádio Jornal. Mais um sábado, mais um programa. Tony Araújo, obrigada por estar aqui comigo para a gente ir juntos com o nosso convidado, que já vamos revelar, divulgar quem é, falar sobre região metropolitana. Pois é sempre trazendo assuntos importantes, porque tem muita gente que vive nessa região, é impactada por tudo o que acontece na região metropolitana do Recife, por isso a gente deve discutir, a gente deve debater, a gente deve informar a respeito do que acontece na região metropolitana do Recife. Vamos juntos com essa missão de conversar com você, morador de Pernambuco, da região metropolitana. E para isso hoje nós temos a participação do Dr. Bruno Cantalupo, que é diretor executivo da BCB Inteligência de Mercado e especialista em inteligência de mercado, pesquisa e mercado imobiliário. Seja bem-vindo ao Sistema Jornal do Comércio, Dr. Bruno. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Tony. Bom dia. É um prazer estar aqui na rádio para falar um pouco aqui da moradia da região metropolitana do Recife. Espero contribuir com o programa e com algumas informações relevantes. Quase 4 milhões de pessoas moram na região metropolitana, de um total de cerca de 9 milhões de pernambucanos distribuídos nos 184 municípios. É um conglomerado, né, de serviços, de atendimento médico, de comércio, de indústrias também em boa parte e de moradia, Bruno. Como está distribuída essa região metropolitana com moradia? A região metropolitana do Recife tem alguns impactos históricos que são bem relevantes, principalmente nesses últimos 20 anos, vamos dizer assim. Houve, com a criação do programa Minha Casa Minha Vida ali em 2009, um acúmulo de unidades em alguns municípios da região metropolitana do Recife, que deixou de fora, por exemplo, a cidade do Recife durante muitos anos. E isso, o Recife sofreu com um impacto bem significativo da redução da população. Mais de 40 mil pessoas, teve uma redução de mais de 40 mil pessoas. E Recife, eu acho que foi a quinta cidade do Brasil que mais perdeu, a capital que mais perdeu habitante, né? Em compensação, Paulista, ela foi uma das cidades que mais ganhou habitantes, mais de 110 mil habitantes nos últimos 15 anos. Um pouco mais do que isso, tem que atualizar um pouco os números, mas a região metropolitana do Recife, ela concentra moradia de médio padrão, muito mais na cidade do Recife e Jaboatão dos Guararapes, onde tem um maior estoque para esse tipo de empreendimento, que seria ali o faixa 4 e acima do faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, o SBPE, novo, né? Que é novo. E as outras cidades, elas contemplam mais a nossa base da pirâmide, que é o Minha Casa Minha Vida faixa 1, 2 e 3, com um volume ainda maior, ainda grande na cidade de Paulista, mas Jaboatão dos Guararapes nos últimos anos também concentrou um volume significativo de unidades habitacionais. Outras cidades correm por fora, como São Lourenço da Mata. Eu acredito que foi a quarta que mais cresceu também por conta dessas unidades que foram para São Lourenço da Mata, para Camaragibe. Então a população está saindo do centro, indo mais para as cidades da periferia, do subúrbio do Recife. Faz com que essas cidades elas cresçam e, consequentemente, também leve mais incentivos, mais investimentos para essa cidade, com Recife ainda concentrando o maior número de empregos, né? Tony. É uma preocupação, isso aí que o senhor fala. As cidades estão crescendo, Recife figurando como uma das capitais que mais teve a população diminuída. Obviamente que essas pessoas foram migrando para essas cidades que fazem parte da região metropolitana. E aí, essas moradias que chegam, elas chegam junto com a infraestrutura já está pronta, primeiro o pessoal vai morar e depois é que a infraestrutura chega. Tem que ser uma preocupação. É verdade. Né? Até porque se isso está se tornando uma coisa comum, é para que se tenha essa visão. Né? Então, essas cidades, elas precisam ir sendo preparadas para comportar essas pessoas que estão chegando, porque parece ser um movimento que vai continuar. Né? Não vai simplesmente de uma hora para outra parar e o pessoal retornar todo para a capital.
talvez isso faça parte da urbanização, da estruturação da região metropolitana. Mas hoje, o cenário qual é? Essa estrutura comporta esse crescimento dessas outras cidades? Como você mesmo falou, as cidades elas não estão preparadas hoje para receber esse alto volume. Eu acho que tem que pensar na moradia e na infraestrutura como uma região mesmo, como se fosse uma grande cidade, que são 3.700.000 habitantes dentro da região metropolitana do Recife, e você vai para outras cidades porque aonde consegue comprar, aonde tem moradia, mas infraestrutura quase nenhuma. É meio que primeiro eu construo e depois eu levo a infraestrutura, o serviço, o comércio. Isso mostra o gargalo que a gente tem para entrar dentro do Recife. Você levou muita gente para Paulista, tirou muita gente de Olinda também. Olinda foi a segunda cidade que mais perdeu habitantes. Primeiro Recife e depois Olinda. Cresceu Paulista, cresceu Abreu Lima, cresceu outras cidades da parte norte, e você tem um gargalo porque praticamente você só tem 2 vias para entrar. A rodovia PE15, a Carlos Lima Cavalcante em Olinda, e a BR-101, que tem gargalo também de trânsito que trava. Então, como o emprego ainda se concentra dentro de Recife, não tem tanto emprego, as cidades ainda são dormitórios, apesar que por conta do crescimento da população, essas cidades têm recebido alguns investimentos, algumas empresas estão indo, mas a gente não pensa no urbanismo para a região metropolitana como um todo, pensa muito localizado cada cidade. Eu acho que tem que pensar num plano diretor em conjunto. Eu acho que as cidades poderiam fazer um consórcio da região metropolitana do Recife para discutir, para pensar num plano diretor em conjunto para que possa favorecer a vocação de cada cidade, levando infraestrutura, levando investimentos, levando incentivos, levando empresas, para que essas cidades elas consigam comportar e segurar um pouco essa população para que ela não venha tanto para a capital precisando de serviços de escola, de emprego, de saúde, de educação, de uma certa forma, porque é onde a capital concentra o maior número, né? E para que esse desenvolvimento também não se dê de forma desordenada, né? Não, vamos lá colocar a moradia naquele local e a gente deixa por conta lá, porque isso vai atrair comércio, vai atrair trabalho, natural, vai atrair, né? E aí o que você percebe muitas vezes é que, de fato, isso acontece, mas de uma forma muito desordenada, né? O que acaba atrapalhando muito mais do que ajudando, né? Isso. E aí também temos que pensar em outro aspecto, que é aquele, quais são os motivos, né? Qual o motivo que leva essa pessoa a deixar de morar no Recife, a deixar de morar em Olinda? Será que é só a indisponibilidade do imóvel que cabe no meu bolso, a indisponibilidade de um espaço, ou é também a falta de segurança, ou é uma oportunidade de emprego em outra cidade? E dentro desse contexto que vive a região metropolitana do Recife, eu foco agora bem na questão da segurança, doutor Bruno e Tony. Claro que Recife e o Grande Recife não são uma ilha, né? É a realidade das regiões metropolitanas do Brasil inteiro. E essa migração também acontece em outros estados. As pessoas, por vezes, deixam as regiões metropolitanas para morar aqui do ladinho, Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, que tem emprego, que tem estrada, que tem espaço para ter a sua casa e que tem mais segurança. A região metropolitana do Recife, na sua visão, doutor, ela corre algum risco nesse sentido de, pela falta de segurança, as pessoas deixarem esse local, migrarem, mudarem as suas vidas para outros espaços? A gente, Natália, a gente faz muita pesquisa, né, aqui na região. A gente tem mapeado aqui a região metropolitana do Recife já há cerca de uma década de lançamentos imobiliários, de produtos imobiliários. A gente também faz muita pesquisa de campo com consumidores para entender a demanda de mercado, o sentimento, o que é que eles buscam, o que é que eles querem, o que é que fazem ele comprar um imóvel. E o que a gente entende é que o sentimento realmente é de continuação, de continuidade de onde ele está. Você tem todo um núcleo familiar, todo um núcleo de serviço, todo um núcleo de amizade onde você mora hoje. Mas a gente tem, Recife, saiu uma pesquisa agora há pouco, e Recife é uma das cidades que tem o maior número de desigualdade social. Apesar de ter uma renda per capita alta, ela tem uma desigualdade social muito grande. Então a gente tem uma base da pirâmide muito grande. Então isso acaba que a pessoa ela vai morar em outro lugar,
Não porque ela busca talvez a segurança, claro, todo mundo quer segurança, tá? Recife está muito seguro, a região metropolitana como um todo, mas também porque é onde ela consegue comprar. Então, às vezes eu vou morar em Paulista e moro em Recife, mas eu vou morar em Paulista porque eu não consigo comprar em Recife. Eu não tenho produto em Recife. Então, a Caixa mesmo, ela soltou um dado de 2024 que tem aproximadamente 27 mil unidades contratadas do Minha Casa Minha Vida em Pernambuco. Recife não deve ter muito mais do que 300 unidades, 400 unidades. Então, o volume é muito pequeno. Isso em todas as faixas? Em todas as faixas. É baixo demais esse número, né? É muito baixo. Isso faz com que a migração saia. E aí outra coisa também, né? Para ir morar nessas cidades, eu preciso de emprego. Eu preciso ter uma centralidade. Eu preciso ter lazer. Eu preciso ter serviço. E as cidades do interior, com exceções de algumas cidades regionais, elas não entregam isso. Que é a qualidade de vida da pessoa. Uma boa escola, um lazer no final de semana. Então, acaba que Recife ela é procurada também nos finais de semana. Então, a pessoa ela não vai morar em Vitória porque ela quer morar em Vitória. Ela gostaria de continuar morando em Olinda, em Jaboatão, em Pojuca, no Cabo, porque é onde está a família dela. É onde estão os serviços. E quando ela tem ascensão social, que ela muda de faixa, de classe social, ela tenta chegar um pouco mais dentro da capital, dentro de Recife, por isso que Recife concentra o maior número de lançamentos dentro dessa faixa, fora dessa faixa do Minha Casa Minha Vida, num produto que a gente chama na linha SBPE, médio padrão, alto padrão em si. Mas a população ela gostaria de morar onde ela está, mas precisa ter infraestrutura, precisa ter serviço, precisa ter moradia, precisa ter lazer, e dificilmente ela encontra ou consegue comprar ali. Aí é onde a gente vê os puxadinhos, vê os morros, esse aumento expressivo no aluguel do imóveis em Recife. Recife é uma das cidades que tem o maior valor de aluguel no Brasil. E por quê, hein, doutor? A gente vê, não é, Tony, os levantamentos, quase que mensais, você vê os bairros listados, Pina, Boa Viagem, aparece alguns aí da Zona Norte também sempre, mas quando bota Recife perto das capitais, sempre está lá, no topo. Por que Recife tem um aluguel tão caro? Porque o financiamento hoje está muito caro. Então, os juros está muito alto. E aí a procura por aluguel aumenta. Eu não consigo financiar, eu não consigo comprar, então automaticamente eu vou ter que alugar. Quando eu vou alugar, tem uma alta procura, tem um alto volume, aí a lei de demanda e oferta acaba subindo mais o preço do aluguel. Infelizmente, enquanto o juros estiver na casa que está, principalmente do financiamento imobiliário, a gente vai cada vez mais aumentar o valor do aluguel. A gente precisa ter uma redução dos juros para que aumente o valor, aumente o volume de financiamento imobiliário. A gente vê isso, por exemplo, 2021, 2022, que a gente teve o maior volume de vendas de imóveis da região metropolitana do Recife. O juro estava baixo, muita gente comprando. Um imóvel que custava 500 mil reais, você comprava ali com uma renda de 10, 12 mil. Esse imóvel hoje eu preciso de uma renda de 15. Agora com o novo faixa 4 do Minha Casa Minha Vida não, mas sem ter o faixa 4, eu precisaria de 15, 16 mil reais para comprar. E o faixa 4 veio para facilitar esse imóvel ali de 350 a 500 mil reais. Tony. Isso significa necessariamente que essas pessoas que precisam ir morar mais distante da capital, até fora da região metropolitana, por conta de ser o que elas podem pagar, isso significa necessariamente que a oportunidade que tem, elas voltam ou elas acabam permanecendo nesses lugares? Até por conta, tem essa questão dos vínculos, né? Com o local, com as pessoas, os familiares e tal. E isso acaba fazendo com que as pessoas voltem na oportunidade que tiverem? É difícil. Na década de 90, 95% das famílias só compravam um imóvel até falecer. Hoje, isso tem aumentado. Hoje a gente fala no upgrade de moradia, né? Você tem uma moradia num nível, daqui a um tempo já existe outra geração imobiliária, vai comprar outro tipo de moradia, assim por diante. Quando você avança socialmente, quando você melhora de vida e sua renda aumenta, desejo, é natural que você volte de onde você saiu ou que você venha para a capital.
Então é natural que isso aconteça, mas é um pouco difícil para as rendas mais baixas. Até porque no Minha Casa Minha Vida você só consegue comprar um imóvel dentro do programa. O segundo já não consegue comprar mais. Então você precisa juntar dinheiro, você precisa quitar, vender esse imóvel, pegar o dinheiro desse imóvel, entrar. Então durante um tempo a Caixa, só a Caixa não, todos os bancos limitaram a venda do imóvel usado no que ela financiava, e aí dificulta mais ainda você vender esse imóvel usado para poder você comprar um novo. Então a gente precisa de incentivo do usado para que a pessoa ela possa fazer o upgrade e voltar de onde ela saiu. Tá faltando programas nesse sentido, então, para a pessoa que quer fazer essa migração? A família aumentou, quero ter mais um quarto, quero ter mais uma vaga de garagem. Tá precisando isso, programas para essa pessoa que não tem esse valor todo para bancar, para colocar o valor daquele imóvel que já tem e concretizar, finalizar o valor, porque o Minha Casa Minha Vida não trata disso. Não tem programa para isso, né? Existe algumas linhas de financiamento de reforma e construção, mas muito mais de casa. O maior volume de lançamentos em Paulista, por exemplo, foi de prédios. Então, dificilmente você vai fazer um puxadinho. Você vai fazer uma reforma, você vai fazer um novo quarto ou aumentar uma vaga de garagem. Aí, necessariamente, você precisa vender e você precisa comprar. Existem praças e mercados, a gente atua em todo o território nacional, mas existem algumas cidades. Aqui pertinho, por exemplo, João Pessoa. João Pessoa foi a capital do Brasil, uma das capitais do Brasil que mais cresceram, né? Ganhou aproximadamente 110 mil habitantes a cidade de João Pessoa. E os construtores, eles absorvem o que a gente chama de imóvel avulso. Eles pegam o teu imóvel para fazer uma venda ou uma locação e isso serve como parte de uma entrada de um produto novo. A nossa cidade, Recife, por exemplo, ela não tem isso de uma forma cultural. Até porque é um problema vender o imóvel usado hoje para o usuário, o proprietário, como também para a construtora. Porque se o banco ele não financia 80%, 90% da unidade, financia só 50%, 60%, a pessoa vai ter que ter uma entrada maior para poder comprar e isso reduz de uma forma significativa a velocidade de venda. E aí a gente vê os preços dos imóveis usados caírem, porque você precisa vender. Então, reduz o valor, faz com que também tenha um mercado paralelo, vamos dizer assim, de venda, que são esses imóveis mais usados, mais antigos, da década de 80, da década de 90. Aí tem um alto custo de condomínio, tem pouca infraestrutura, mas às vezes eles são bem localizados, bem centralizados e há uma procura boa também para esse tipo de imóvel. Tony Araújo. Doutor Bruno, a gente vinha falando no bloco anterior a respeito dessa migração das pessoas da capital para algumas outras cidades da região metropolitana, falou dessa questão da infraestrutura e de tudo que envolve essa mudança, né? Como ser o imóvel que a pessoa tem condições de pagar e por isso muitos fazem essa escolha, muito mais por uma, digamos assim, de forma mais ampla, falta de escolha, elas acabam saindo da capital. A gente falou a respeito, como eu disse, da necessidade da infraestrutura. Qual é o peso nessas escolhas? Claro, tem a questão de caber no bolso, mas da questão da mobilidade, que é algo muito importante, né? Porque a gente falou que em muitos casos acontece de a pessoa se mudar ou criar-se uma estrutura e só a infraestrutura vem em seguida, começa a ser montada de serviços, de comércio e tudo mais. Agora, essa questão da mobilidade é importantíssima, porque, como também o senhor mencionou, o trabalho continua sendo na capital. As pessoas precisam se deslocar. E muitas vezes a gente sofre muito. Essa semana tivemos aí o túnel da abolição enchendo d'água. Fazia tempo, inclusive, que não acontecia. Mas veja, um trecho ali da Madalena que parou completamente a cidade inteira, basicamente pelo dia todo. Né? Enquanto não se resolveu a questão, e assim que se resolve, a coisa não dispersa logo. Então ainda leva um tempo para tudo ser assimilado e o trânsito voltar ao normal. Então as pessoas precisam chegar. Essa infraestrutura viária fora da capital, ela é, vamos dizer assim, até muito mais precária. Né? Então, as pessoas elas pensam muito nessa questão, porque, olha, eu vou ter que me deslocar para ir trabalhar.
E não é só a qualidade da estrada, mas eu tenho que pensar, por exemplo, nos pontos de alagamento por onde eu tenho que passar quando eu precisar me deslocar. Então, quem vem, por exemplo, da Zona Sul, da parte sul de Jaboatão, tem que pensar que vai passar pela Mascarenhas de Moraes. Quem vem da Zona Norte vai passar pela PE15 ou pela Avenida Norte. Então, eu tenho que ter tudo isso na minha cabeça, eu tenho que ter essa conta também. Isso tem um peso grande? Tem um peso grande. Existe uma equação para um produto imobiliário dar certo. O primeiro é serviço. Tem que ter serviço próximo para poder o produto ele ser viável. O segundo é transporte público. Logicamente que depende muito para quem eu vou vender. Para quem é que vai comprar e quem é que vai morar. Recife região metropolitana do Recife vai acabar se tornando uma cidade como uma metrópole como São Paulo, por exemplo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que você vive na Zona Sul, mora na Zona Sul, você tem que trabalhar, viver, comer, comprar, tudo na Zona Sul. Por exemplo, vou dar um exemplo no meu caso. Eu moro na Zona Norte do Recife e o nosso escritório era no Pina. Todo dia eu levava em torno de 1 hora para chegar no Pina. Eu estou falando de 4,5 km da minha casa até o escritório. Isso de 8 horas da manhã até para chegar até 9 horas. A gente chegava no escritório geralmente 9 horas, 9h10, saindo de 8 horas da manhã. 4,5 km. Imagina quem mora em Paulista, que vai pegar um ônibus para trabalhar no Pina. Que horas essa pessoa ela não sai de casa? Aí começa a não ter tanta qualidade de vida. Você começa a diminuir, começa a passar menos tempo com a família, menos tempo com os filhos, e aí você automaticamente não acompanha também a criação dos filhos, você não está mais de perto, mais de junto, porque se eu morava a 4,5 km do escritório, a gente mudou o escritório, hoje o escritório está na Zona Norte do Recife também, justamente para facilitar esse tempo de deslocamento, e até porque a maioria dos nossos colaboradores... Essa mudança foi feita em função disso? Foi em função disso. Imagine. A maioria dos nossos colaboradores moram na Zona Norte ou na parte norte da região metropolitana. Também para eles foi benéfico, porque eles também levam menos tempo para chegar hoje. Qualidade de vida para todo mundo. Mudou completamente. Então você tem que pensar, a pessoa ela tem que pensar aonde ela vai morar e o tempo que ela vai levar. A gente também dá algumas palestras para os corretores de imóveis, a gente pergunta o seguinte: quando vocês forem vender, perguntem onde a pessoa trabalha e vejam o mapeamento onde tem próximo do trabalho, para dar uma qualidade de vida para aquela pessoa. Porque você levar 2, 3 horas para chegar no emprego não é legal. Você não produz, você tem diversos problemas, aí a gente vê o turnover é muito alto do emprego, a saída de um para o outro, porque você não trabalha satisfeito. Então, um produto imobiliário, quando vai comprar, a pessoa ela vê onde é que ela está, onde é que tem a parada de ônibus, onde é que tem a padaria, onde é que tem a creche, onde é que tem a escola. Então, bairros mais servidos desses serviços, eles tendem a ter uma velocidade de venda maior. Paulista conseguiu hoje comportar muita gente porque você tem um transporte, você tem, se eu não me engano, 2 terminais integrados. O Pelópio da Silveira e o PE15. Você tem o de Olinda também, o de Rio Doce. Você tem o de Abreu e Lima, que escoa para Macaxeira. Então você tem uma malha de transporte público grande dentro daquela região. A inauguração do shopping, dos 2 shoppings. Tem um em Olinda, tem outro em Paulista. Então você leva entretenimento, você leva serviço. Você tem algumas escolas chegando dentro daquele eixo norte, tanto como escolas particulares que já são consolidadas ali em Paulista e Olinda, como também escolas de referência estaduais. Então você acaba atraindo um pouco esse serviço e esses moradores, por isso que acabou trazendo muita gente lá para aquela região. Melhoraria se tivesse um metrô, por exemplo. Aí, com as nossas condições de topografia já não colabora tanto para ter, mas seria bem melhor. Tem um corredor de ônibus, né? Que espero que termine. Que funcione efetivamente. Inclusive foi tema aqui no nosso giro, né? Também verdade. Essa questão da reforma da PE15 que já está em vias de terminar, né?
E essa é uma expectativa enorme, né, de quem está nos ouvindo, especialmente do usuário. Quem passa por ali todo dia. Já está contando os dias, né? Bruno Cantalupa, eu fiquei curiosa pensando aqui, quais são os bairros do Recife que estão aquecidos e que oferecem um custo-benefício apropriado para quem está pensando em investir? E claro, a gente pode colocar rendas diferentes aqui à mesa. Por quê? Por exemplo, quais são as localidades que oferecem um bom preço, o imóvel adequado e serviços? E a mobilidade. Quais são os bairros hoje, levando em conta todos esses aspectos que foram pontuados, que o senhor indicaria que estão aquecidos para quem pensa em comprar ou alugar? Recife, ele tá bem plural, tá com bastante tipos de empreendimentos em diversos bairros, e bairros até que não são tão tradicionais na incorporação imobiliária, né? Houve um boom de 2020 para cá de imóveis de 1 quarto para investimento, com uma concentração muito grande aqui em Boa Viagem, região central também, Ilha do Leite, tem alguns empreendimentos, Pina, e alguns na zona norte do Recife. Você tem ali Encruzilhada, Rosarinho, com produtos de 1 quarto saindo, que não são tão tradicionais, mas hoje tem uma certa oferta. Tem uma concentração ainda muito grande dos lançamentos em Boa Viagem, não só para produtos de 1 quarto, como de 2, 3 e 4 quartos. Zona norte do Recife, muito imóvel sendo lançado ali no Rosarinho, com um bom custo-benefício. Rosarinho, Encruzilhada, tem uma oferta bacana, interessante, de imóveis para comprar. Vários lançamentos recentes, inclusive imóveis na planta, que dá a oportunidade de um preço melhor. Mas o preço do metro quadrado em Recife está muito parecido. Em termos de bairros, está muito parecido. A grande novidade é esse faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que vai facilitar os juros. Hoje, a região central, a Boa Vista, ela está sendo muito explorada por algumas construtoras, com alguns lançamentos dentro da cidade. Então, vai haver outros lançamentos, inclusive com retrofit, e tende a ter um volume legal e uma oferta legal e um bom preço, essa região da Boa Vista. O que deixa muito central, né? Porque você tem, além dos serviços, você tem várias vias de escoamento. Mas hoje a oferta está muito concentrada em Boa Viagem e zona norte do Recife. O desafio, né, Tony, que a gente fala também tantas vezes aqui na Rádio Jornal e no Sistema Jornal do Comércio, de você movimentar essa região central. E aí, novamente, mobilidade, segurança, emprego, tem tantos pontos que tem que ser colocados. O senhor lembrou aqui do retrofit, né? A Prefeitura do Recife tem trabalhado, já tem algum tempo, com um gabinete especial do Recentro para fazer essa ocupação, reabitação, se eu posso utilizar essa palavra, também da região central. Só que já tem um tempo, tem uns 2, 3 anos que já tem se trabalhado com essa política. O senhor avalia que já tem algum resultado? Com certeza. Recife, você vê uma transformação aqui na Rua da Aurora, por exemplo. Você já tem alguns lançamentos aqui na Rua da Aurora e uns breves lançamentos aqui na Rua da Aurora. A gente teve lançamentos recentes de sucesso, inclusive até com pesquisa e estudo nosso, que é um produto que foi lançado na Rua do Príncipe, vendeu 90% no lançamento, o produto, uma velocidade muito alta. Acho que foi ontem ou ontem houve um pré-lançamento de um novo produto na cidade, nessa região central. Então, esse gabinete, que é o Recentro, tem ajudado muito com incentivos para que as construtoras elas busquem trazer moradia para o centro. Essas políticas públicas ajudam bastante a população e ao desenvolvimento, né? Sem isso, a gente não tem como desenvolver. Então, o centro ele deve ser muito explorado nos próximos anos, deve haver bastante lançamentos aqui nos próximos anos, acredito que vai haver uma transformação. Engraçado que assim, em 2018, eu falando com um amigo, a gente estava num evento em Florianópolis, eu disse, rapaz, eu acredito que o Recife Antigo ele vai ter um dos preços dos metros quadrados mais caros do Recife. Por quê? Não tem onde construir, você vai ter que fazer um retrofit, a maioria vai ser hotel,
ou serviço, pouca moradia, ou pelo menos flat. Então isso vai puxar o preço do metro quadrado. E agora com o lançamento lá do novo CAS, daquele espaço, você está vendo imóveis ali com 16, 17 mil reais um metro quadrado sendo vendido e comercializado. Então essa urbanização do centro, você morar no centro, vai ser bem significativo na cabeça da população. Vamos acompanhar, Tony Araújo. Bom, doutor Bruno, nessa questão a colocada por Natália sobre os bairros, o senhor se concentrou bastante ali na Zona Norte, falou da Encruzilhada, Rosarinho, e chegando até ao centro do Recife, embora tenha havido menção à Zona Sul falando de Boa Viagem. O que é que acontece na Zona Sul hoje? Está saturada? O que é que acontece? As pessoas não estão procurando tanto? Como é que está funcionando? Porque quando a gente chega, o tanto de prédio que tem, né, muito perto um do outro, enfim. O que é que acontece? Está saturada a Zona Sul? Não cabe mais nada? Cabe ainda? Como é que funciona? Cabe. Zona Sul do Recife hoje concentra o maior número de lançamentos e de oferta da cidade. Logicamente, quando eu tenho maior oferta, eu vou ter uma velocidade de venda um pouco menor, mas tem demanda, uma demanda significativa, uma procura alta, é onde concentra um dos maiores preços de metro quadrado da cidade. Isso também dificulta um pouco também a compra. Você tem que desembolsar mais e pagar mais, mas Boa Viagem, Pina, Setúbal, hoje ela tem uma procura significativa da população, porque tem serviços, porque tem entretenimento, porque tem infraestrutura e além disso também, não vou dizer que é seguro, porque está muito inseguro toda a região metropolitana, mas você tem um policiamento ostensivo um pouco maior, você vê um pouco mais de polícia na rua, os condomínios, os prédios também passa essa sensação de segurança, e aonde também tem o maior número de terrenos hoje ainda para incorporar. Zona Norte do Recife tem essa dificuldade. E outra coisa, Zona Norte do Recife teve a lei dos 12 bairros que dificulta muito a construção, a aprovação, a legalização, o custo do terreno é muito alto. A gente estava falando aqui no intervalo sobre os prédios ter poucas unidades, isso também impacta de forma significativa na Zona Norte do Recife, né? Quando eu não consigo subir tanto, verticalizar tanto, tem um incorporador aqui que ele diz que a democratização do bairro passa pela verticalização, porque aonde tem uma casa que mora uma pessoa, eu vou botar 100 pessoas, 100 famílias ali dentro. Então você democratiza aquele bairro, aquele ambiente. E na Zona Norte do Recife há uma série de dificuldades para poder você construir. Então Boa Viagem, ele por conta disso concentra o maior número de lançamentos ainda, apesar que Zona Norte tem recuperado um pouco disso. Tem uma procura muito alta, inclusive de imóveis de 1 quarto, onde se lança mais imóveis de 1 quarto para investimento. Aí vem discussão para locação Airbnb, Booking e assim por diante. E também concentra o maior preço de metro quadrado da região. Lá no comecinho do nosso papo, o Dr. Bruno falou sobre um plano diretor em conjunto. Ele dizia, os municípios do Grande Recife precisam unir forças, aparar um pouco, aí eu estou colocando aqui, não foi o senhor que falou, mas eu já acrescento, aparar um pouco as vaidades, não é? Sentar os gestores, conversar e pensar a região metropolitana de fato como esta grande metrópole funcional. Plano diretor em conjunto na região metropolitana. Quais os benefícios que uma concretização dessa sua ideia poderia trazer a toda a região, doutor? Eu acho que a melhoria da infraestrutura como um todo, um pensamento mais unificado de todo o conjunto da cidade, de investimentos, de incentivo, melhoria para a população. Eu acho que esse plano diretor em conjunto também é difícil porque cada cidade tem essa questão política, mas é um papel que a FIDEM está tentando fazer, está tentando conversar com as cidades. Existem planos diretores aí que não vai ser legal para a cidade, então existe um legalismo muito grande às vezes de uma minoria que pensa que vai ajudar a cidade, ao contrário, prejudica bastante.
Quando você restringe demais, você espanta o incorporador e a cidade vai crescer de uma forma desorganizada. As cidades elas também precisam pensar que o incorporador, o construtor, ela é benéfico para a cidade. Ela gera emprego, gera investimento, traz novos moradores, que isso acarreta novos impostos, novos comércios, serviços, moderniza a cidade, faz com que a cidade ela evolua, ela cresça de fato. E às vezes o pensamento de montar um plano diretor é de dificultar a vida ainda mais do construtor. Então acho que precisa ouvir mais a construção civil, a ADEME, o Sinduscom, conversar com eles, abrir diálogo, entender as dificuldades, os processos, pensar num plano diretor de uma forma mais descentralizada. Quanto mais dificuldade você fizer, pior vai ser. Você vê Recife, por conta do plano diretor, não teve tantos Minha Casa Minha Vida. Agora passou a flexibilizar mais, dando mais incentivos para o construtor. Aí entra o programa Morar Bem do governo do estado, que ajudou também. Então hoje já tem alguns lançamentos dentro do Minha Casa Minha Vida, dentro do Morar Bem, ainda na periferia, mas já começa a movimentar um pouco mais para ver se Recife recupera um pouco dessa população, ou prende essa população, ou traga gente de outras cidades para morar dentro de Recife. Então você tem que pensar em conjunto com o setor privado, o setor construtivo, e não só pensando em questões de A, B, C. Você tem que pensar num conjunto como um todo. Tony. Doutor Bruno, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito de potencialidades. O mercado enxerga potencialidades, a gente falando aí dos municípios da região metropolitana, porque aí a gente tem que considerar, claro, tudo isso que tem sido dito até agora, essa questão da infraestrutura, de estar preparado, mas muita coisa vai se desenvolvendo também enquanto a moradia vai acontecendo. O mercado, o que ele aponta dentro desses municípios, ou que municípios o mercado enxerga potencialidade no que diz respeito à questão especialmente da habitação, claro, na região metropolitana? Recife continua sendo o foco de construção, é onde concentra a maior demanda da cidade. Paulista vai continuar crescendo bastante, Jaboatão deve recuperar a perda, perdeu um pouco de habitantes, mas Jaboatão está com muito projeto aí em aprovação para lançar, principalmente dentro da linha Morar Bem. Morar Bem tem ajudado muito as famílias a adquirirem imóveis e aos construtores também, porque tinha uma certa dificuldade da entrada. Então, com essa questão do Morar Bem tem ajudado. Recife, a gente falou aqui do Recentro, também está facilitando muito essa parte. A prefeitura está ouvindo mais os construtores, está flexibilizando mais. Então, um potencial grande também. Essa retomada de Suape, Ipojuca e Jaboatão e Cabo de Santo Agostinho deve também ter uma retomada boa da moradia, da habitação. Existe demanda, o déficit imobiliário da região metropolitana é altíssimo, principalmente nas classes C e D. Com qual número o senhor trabalha? Hoje em torno de 24% de déficit habitacional. Por isso que a gente tem um aluguel alto. Se não tem imóvel, eu vou ter que alugar. Então, apesar de ter todos esses lançamentos, de ter o volume, é um dos maiores estoques da história que eu tenho computado. Como eu disse, a gente já faz isso já há 10 anos. O volume de estoque é muito alto na cidade, mas vende. E não é o suficiente. Se hoje não lançasse nada dentro da cidade do Recife, em 8 ou 9 meses zeraria os produtos novos que tem. Então, a gente tem uma velocidade de venda alta na cidade, principalmente em alguns bairros específicos. E Recife, ele concentra bastante esse potencial. É a maior cidade. Você tem 1.400.000, 1.500.000 habitantes, de 3.700.000, então um peso muito grande em Recife,
para a região metropolitana, é onde concentra o maior número de serviços, entretenimento, bares, restaurantes, escolas também. Então, as melhores escolas ainda estão dentro do Recife, então isso concentra bastante. Mas outras cidades têm despontado de uma forma significativa. A própria São Lourenço da Mata, Camaragibe, também com bastante imóveis dentro da linha Morar Bem. A região ela deve ter uma expansão legal nos próximos anos, se continuar com os incentivos que precisam ter. Que precisa melhorar muito ainda, até porque territorialmente é muito pequeno a cidade, mas tem muita dificuldade com a questão de plano diretor, é a cidade de Olinda. Então eu acho que Olinda ela está perdendo o potencial habitacional que ela poderia ter. Eu acho que dentro da região, acho que é uma cidade que precisa, está até mudando o plano diretor, precisa pensar um pouco mais nesse plano diretor, precisa ouvir um pouco mais, flexibilizar um pouco mais para que as construtoras possam olhar com mais carinho a cidade, porque é uma cidade importantíssima aqui da nossa região, mas o plano diretor da cidade dificulta um pouco. Quando você olha o número, 42 quilômetros quadrados, que é Olinda, é impressionante. Recife passa aí de 200 quilômetros quadrados, Jaboatão também está pertinho ali, entre 180, 200, enfim. Mas aí eu fico me perguntando aqui, então quer dizer que mesmo com 42, é possível que Olinda desponte? É possível isso, doutor? É possível. E onde? Ainda mais com a obra que está tendo lá no canal de Fragoso, que acaba ajudando um pouco nos alagamentos históricos que a gente tem ali em Fragoso, Jardim Atlântico, Rio Doce. Pode ser aquela região específica, ela poderia ter um potencial significativo. Tem um produto que foi lançado lá agora há pouco com pesquisa da gente também, vendeu 70% do produto em poucos dias. Então significa que tem uma demanda significativa ali naquela região. Existem outros lançamentos de Minha Casa Minha Vida que têm vendido com uma certa velocidade. Na PE 15 tem um, em Ouro Preto tem outro, em Fragoso tem outro, Minha Casa Minha Vida, que tem ajudado um pouco. Olinda precisa pensar um pouco mais nesse plano diretor para que possa atrair novos investimentos, sem novas moradias, sem trazer novos habitantes ou até reter os habitantes, pode até perder alguns investimentos na cidade. É aquele senso de cidade dormitório, não é? Mas também, para ser dormitório, precisa ter os prédios. Eu queria ainda aproveitar aqui, doutor Bruno, para a gente falar rapidamente de Jaboatão. Porque o senhor falou, Jaboatão pode despontar. Segunda maior cidade do estado em número de habitantes, segundo maior PIB de Pernambuco, fica atrás apenas do Recife nesses dois quesitos. E tem uma área rural também interessante. Mas para onde cresceria Jaboatão? Para quais pontos, quais bairros, quais localidades que o senhor projeta? Aquela parte de Candeias, Barra de Jangada tem crescido de uma forma significativa com vários lançamentos. Jaboatão Velho tem se despontado bastante. Curado, aquela região também está tendo vários lançamentos imobiliários ali naquela região. Mas Jaboatão Velho está concentrando bastante. Existem grandes projetos ali para sair. E isso vai ser muito benéfico para transformar um pouco aquela região. Com a chegada de novos empreendimentos, as construtoras elas investem no entorno, elas melhoram o entorno, isso atrai novos serviços também. Então, Jaboatão Velho, aquele eixo lá de Candeias, que está precisando de um olhar também com carinho da prefeitura específica. Você tem aquela lagoa do Náutico ali, muito deteriorada, um lugar que é belíssimo, que poderia ter uma infraestrutura melhor, que poderia ser um polo de atratividade, um polo de lazer para a população, de escoamento, melhorar a drenagem daquela área, mas mesmo assim as construtoras já têm investido bastante, tem tido uma velocidade de venda significativa naquela região específica e, como eu disse, aquela parte ali de Jaboatão Velho está se despontando muito também com lançamentos imobiliários. Para fecharmos, Tony Araújo. E aí, doutor, para a gente fechar, trazendo uma questão, havendo esse encaixe, vamos dizer assim, esse encontro entre os planos diretores e essas necessidades que eles precisam atender,
o mercado ele está pronto para avançar nessa questão das moradias, havendo esse encontro, havendo esse diálogo, havendo esse consenso, o mercado está pronto para dar conta dessa situação? Tony, com um déficit habitacional altíssimo que a gente tem aqui na região, precisa se pensar muito na região metropolitana do Recife. O governo do estado ele precisa puxar também um pouco da responsabilidade, chamar a FIDEM, precisa chamar os prefeitos, melhorar essa infraestrutura, para que essa região ela possa crescer de uma forma responsável. A BCB está participando do Fórum Mundial do Oscar Niemeyer, que está pensando no urbanismo como um todo. Você chega em Brasília, você vê uma cidade planejada, não é o nosso caso, uma cidade velha, antiga, tem os seus preceitos históricos, mas a gente precisa pensar como um todo, para preparar a cidade. As famílias elas vêm diminuindo cada vez mais, a gente está envelhecendo cada vez mais, então a gente também precisa pensar nesse envelhecimento, nessa mobilidade, nessa parte para as pessoas mais idosas, nos serviços para ela também. Então a gente tem que pensar no hoje pensando no amanhã. E se não for alguém puxando isso, centralizando isso para puxar as discussões, a gente não vai estar preparado não, vai continuar crescendo de uma forma desorganizada, centralizada em algumas regiões, e esquecendo que a gente vive numa região que é uma cidade grande. Comparado com outras metrópoles, a gente tem 3.700.000 habitantes aqui na nossa região metropolitana. A gente, por exemplo, tem uma cidade de Fortaleza, tem mais de 2 milhões de habitantes, Salvador. Então, se a gente não pensar na região metropolitana como um conjunto de ideias e fatores, a gente não vai estar preparado, não. Bruno Cantalupo, no Giro Metropolitano. Foi um prazer recebê-lo. Até a próxima. Natália, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tony, foi um prazer discutir, debater. Estou à disposição de vocês sempre que precisar para a gente falar sobre os números, discutir um pouco mais sobre o mercado imobiliário, falar um pouco mais do estoque das cidades, da cidade como um todo, da onde está surgindo novas moradias, surgindo novas tendências de mercado, e estou sempre à disposição de vocês. Prazer recebê-lo. Tony Araújo, até mais. Bom, a gente só faz o alerta ao nosso ouvinte que isso aqui faz parte de uma reflexão que a gente precisa ter e que a gente precisa seguir fazendo. Enxergar a região metropolitana, como disse o Dr. Bruno, como uma grande metrópole. O que acontece no Cabo impacta em quem está em Abreu e Lima, o que acontece em Abreu e Lima impacta em quem está em Olinda e assim sucessivamente. Então estamos numa região metropolitana e é como região metropolitana que a gente precisa refletir a respeito de tudo, absolutamente tudo que nos impacta. Muito bem. Para você que esteve com a gente, que nos acompanhou, até o próximo sábado.